Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu gostaria de estar nesta série de estudos, irmãos, para você que quer ingressar no ministério da pregação da palavra do nosso Deus e talvez você tenha alguma dificuldade em se expressar, em interpretar o texto, e eu gostaria de, junto com os irmãos, estarmos falando deste assunto tão importante, tá? Que é acerca do ministério da pregação da palavra de Deus. E conforme nós fomos lendo aqui os conceitos, nós vamos explicando para os irmãos, para que assim você possa usufruir ou desfrutar desse ministério tão importante para os nossos dias, meus irmãos. Então eu quero fazer alguns vídeos relacionados a esse tema da pregação, a arte de pregar a palavra, tá bom? Que é o campo da homilética, conhecido dentro da teologia. Eu estou aqui com um dos nossos livros conceituados do ministério e eu gostaria de compartilhar com os irmãos alguns assuntos importantes, tá bom? Desde o seu começo até o final desses estudos, não tem nenhuma parte que se descarta, uma liga a outra, meus irmãos. Os irmãos vão perceber. Então, para que você torne aí um pregador de excelência, alguém que de fato entregue uma mensagem de Deus ao coração, preocupado com entregar aquilo que Deus realmente quer falar com o seu povo, não ficar jogando conversas fora, inventando histórias ou buscando imitar alguém por aí que pregue a palavra e querer ser igual a alguém. Não. Deus nos deu uma ferramenta e Deus nos deu um chamado, meus irmãos, e a gente precisa fazer uso dele. E eu quero começar dizendo aqui aos irmãos, no primeiro ponto, que você precisa, primeiramente, procure sempre depender de Deus em seus estudos. Você precisa depender exclusivamente de Deus em seus estudos, orando sempre ao Senhor para que possa iluminar a sua mente através do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, a Bíblia não é um livro para ser lido e estudado sem oração. Se você quer se tornar um pregador de excelência, você precisa buscar a Deus. Você precisa depender de Deus, não se apoiar no seu conhecimento. Se você está começando, já comece sabendo que você tem que depender de Deus, se apoiar nele, orando em todo o tempo, porque a Bíblia não é um livro para se ler e interpretar de qualquer maneira. Tem muitos auxílios hoje, como o Google, por exemplo, vários dicionários, porém você precisa buscar a revelação de Deus em oração do texto sagrado e aprender com quem de fato tem um ministério profínico na terra e faz uso dele, meus irmãos, de fato e de verdade, com uma vida de fidelidade à palavra de Deus, ao texto sagrado e à revelação de Deus. Você não pode buscar em qualquer fonte, em qualquer site, em qualquer livro, buscar algum auxílio que não vai te ajudar. Dependa de Deus. E depois que Deus lhe revelar a palavra, depois que Deus abrir a sua mente, iluminar a sua mente, você sempre tem que ter isto em seu coração, meus irmãos. Nunca despreze a oração, a dependência de Deus nos seus estudos bíblicos para pregar a palavra de Deus. Você precisa orar. Você precisa buscar, você precisa ter contato com o Espírito Santo para iluminar a sua mente. E lá na frente, talvez hoje você tenha dificuldade, lá na frente que a sua mente estiver aberta, o Espírito estiver trabalhado em seu coração, não dependa do seu conhecimento. E não acredite que você vai abrir a Bíblia e vai ter todas as revelações que a igreja precisa. Você precisa depender de Deus, ter uma vida com Deus. Segundo ponto, leia todo o conteúdo do livro. Não pegue um versículo isolado e pregue este versículo.
O livro de Provérbios, por exemplo, são inúmeros conselhos. E tem um conselho que está no versículo que é totalmente diferente do versículo de cima. Mas você precisa buscar uma concordância bíblica, ler todo o capítulo, para que você possa entender a mensagem daquele versículo nos evangelhos, no Antigo Testamento, em todos os livros proféticos, nos cânticos e todos os livros da Bíblia. Você precisa ler todo o livro, todo o conteúdo ou todo aquele capítulo para que você possa expressar aquilo que o texto está realmente querendo dizer, tá bom? Então você precisa ter também ao seu lado um exemplar da Bíblia Sagrada. Se você está buscando em uma fonte um livro de um autor confiável, de um homem de Deus que escreveu, você precisa ter a Bíblia sempre ao seu lado. Se você for citar um texto, se você for citar um assunto de uma história bíblica que algum escritor famoso, conceituado, fez uma citação daquele texto sobre a região, sobre aquela área, você precisa ter a Bíblia para que você possa ler as referências que aquele escritor está dizendo, para que você não pregue nenhuma heresia, para que você não pregue nenhuma mensagem que Deus não está mandando e para que você não venha distorcer o texto e mudar todo o rumo da sua pregação por causa de um entendimento equivocado. Se você fazer uso do primeiro ponto, depender de Deus, buscar ao Senhor em oração para que o Espírito Santo possa iluminar a sua mente, você não comete este erro de fazer uma citação que não está baseada na Bíblia Sagrada. O terceiro ponto, meus irmãos, que ao ler determinado trecho, se você não conseguir entender o sentido do texto, releia novamente esta parte, quantas vezes for necessário. Releia o que você não entendeu, de modo a chegar à compreensão correta do assunto tratado, porque você pode também mudar todo o rumo do contexto daquela pregação, da sua exposição para a congregação, num culto ao ar livre, num culto no lar, ou numa clínica, numa casa de recuperação, num hospital, ou para alguém pessoalmente que você vai expor um texto. E você pode mudar todo o rumo daquela história se você não entender o texto e querer explicar mesmo assim. Então leia, releia o texto, busque entender o texto para que você não erre na hora de entregar a mensagem, para que você não mude o rumo da mensagem que você quer entregar para alguém. É importante saber também, meus irmãos, que o pregador do Evangelho, aquele que anuncia as boas novas, ele tem que ter algumas ferramentas auxiliares para você estar preparando um sermão bíblico, um texto bíblico. Então você precisa adquirir algumas ferramentas, tá bom? Eu vou trazer aqui alguns exemplos e isto vai auxiliar nos seus estudos pessoais antes de você assumir um púlpito, antes de você ministrar a palavra de Deus. Você precisa, quando for estudar, de uma Bíblia. E talvez na hora do estudo, mais de uma versão para um estudo, para um comparativo, tá bom? Uma Bíblia linguagem de hoje, uma nova, uma NVI, né? Nova tradução internacional. Você precisa de uma linguagem Almeida e corrigida, uma atualizada e tantas outras Bíblias para que você possa comparar aquele texto, para que você possa entender e explicar o texto e entregar a mensagem de forma correta para quem estará te ouvindo e absorver a mensagem de Deus. Você precisa ter um caderno para você fazer as suas anotações, é o famoso esboço, tá? Ali para você fazer um rascunho da mensagem que você está estudando. Você precisa de um caderno, de uma caneta, para que você possa fazer as suas anotações,
para que quando você for ministrar a palavra, você passe isto tudo a limpo num esboço, para que você possa ministrar a palavra, para que ela tenha começo, para que ela tenha um meio, para que ela tenha um fim, para que ela tenha sentido, para que você não comece falando e vai jogando palavras ao vento, e vou citando, e vou falando o que vem na minha cabeça, e assim sucessivamente. É bom você entender que você precisa ter estas ferramentas de auxílio para que você possa ter um ministério profíncuo, para que você possa exercer o ministério da pregação com excelência. Tá bom, meus irmãos? Você precisa ter um dicionário bíblico e teológico, porque há muitas passagens, há muitas palavras na Bíblia que não se dá a entender lendo, e você precisa de um dicionário para saber o que é que o texto bíblico está querendo dizer, um dicionário bíblico que vai ter as explicações dos locais, do vale, das montanhas, aonde era, o porquê, o horário, a quarta vigília da noite, e você vai ter um dicionário nas suas mãos para que você entenda os conceitos bíblicos, um dicionário teológico, para que você também possa interpretar de forma melhor. Teologia é nada mais, nada menos do que o estudo sobre Deus, estudo da palavra de Deus. Alguns misturam teologia com a pregação atual e dizem: eu não gosto de teologia porque teologia corrompe. Não corrompe ninguém. Se você é um pregador que depende de Deus, do primeiro ponto, um pregador que depende de Deus, se você é um pregador que tem uma vida de oração, se é um pregador que tem contato com o Espírito Santo, se você é um pregador que sempre que não entende vai buscar auxílio em Deus, lê o texto de novo, nada vai corromper o teu coração. Os conceitos bíblicos, tá? Você vai buscar nos dicionários, num dicionário teológico, e isto vai abrir a tua mente, vai trazer algo mais amplo na sua pregação, para que você possa aí desfrutar deste ministério lindo e tão maravilhoso. Você também precisa de um dicionário da língua portuguesa. A nossa língua portuguesa ela é complexa, ela é muito ampla. Uma palavra tem inúmeros significados. Também o teológico é da mesma forma. A nossa Bíblia que nós estamos na mão, ela não foi escrita na língua portuguesa, né? Ela foi escrita em hebraico, ela foi escrita em aramaico, ela foi escrita em grego. Ela tem outras linguagens que nós precisamos buscar o seu original para entender o que realmente significa aquelas palavras. E também um dicionário de língua portuguesa para auxiliar quando você estiver com a sua Bíblia na mão, para que você possa entender e esclarecer melhor aquele assunto que você está lendo. A exemplo, a palavra autêntico, poderia escrever verdadeiro, não é verdade? Mas está lá autêntico. E isto, a língua ou o dicionário da língua portuguesa vai auxiliar você, para que nós possamos aí entender melhor, interpretar melhor o texto. Tá bom, meus irmãos? Para que quando você for anunciar, talvez alguém que está diante de você, ouvindo a sua mensagem, é uma pessoa que não tem estudo, não tem uma formação, não tem uma faculdade e não conhece os conceitos da palavra. E se você vir com palavras muito difíceis, eles não vão entender. Aí você senta, você estuda, vê o conceito da palavra, encaixa melhor aquela palavra para entregar para os seus ouvintes, para que todos possam entender a mensagem de Deus, meus irmãos. Você também precisa de uma concordância bíblica para estar ali procurando um texto. Você precisa até de um atlas bíblico, tá? E também de um comentário bíblico. Você precisa para esclarecer melhor o assunto que você vai estar estudando. E temos aí diversas Bíblias aí, meus irmãos: Almeida, Revista e Corrigida, Almeida, Revista e Atualizada, né? Nós vamos ter aí a NVI, Nova Versão Internacional, que são diversas traduções da Bíblia, a linguagem de hoje. Para alguns, estudar está entregando a mensagem de Deus ao coração dos ouvintes, meus irmãos. É sempre
importante você estar lendo em diversas Bíblias para que você possa entender melhor o texto, o significado do texto. Vamos lá, meus irmãos. Quando nós falamos de expor sermão, ou seja, de pregar a palavra de Deus, automaticamente nós temos que pensar em algumas consequências, tá bom? Deste ato que nós vamos estar fazendo durante o culto, tá? No momento da pregação da palavra. E nós precisamos entender que nós precisamos pensar nas consequências, não só nos antecedentes ou na hora, no ato da pregação, mas também nos antecedentes, que antecede a pregação. Então, na verdade, olha aí, 3 fatores devem ser aqui considerados, meus irmãos, para você que vai anunciar a palavra: o antes, o durante e o depois em relação à pregação. Então eu preciso entender as consequências antes, durante e depois da pregação. Quando falamos do antes da pregação, pensamos na preparação da mensagem pelo pregador e da preparação do próprio pregador, que é fundamental, meus irmãos. Então eu preciso pensar na consequência. Eu estou convidado para trazer uma mensagem no dia 20 e hoje é dia 10. Então eu preciso me organizar antes de começar a preparar a mensagem, pegar as ferramentas que eu falei, pegar o meu papel, anotar, buscar a Deus em oração, para que Deus me revele, ilumine a minha mente, o meu coração, ter esse contato sempre com Deus, para que eu possa estar me preparando o sermão, e eu estar preparando a minha vida, consagrando, orando, buscando a Deus. É essencial, é fundamental o pregador ter uma vida com Deus, porque senão você vai pregar a palavra, pode ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Pode ser muito inteligente nos conceitos, na forma de falar, na forma de agir, pode ter tudo isso aí, mas se não tiver uma vida com Deus, uma vida fundamentada na palavra, não viver aquilo que prega, meus irmãos, corre um risco tremendo e grande, porque o juízo vai ser mais duro para aqueles que pregam a palavra. Tiago disse: meus irmãos, não sejamos mestres, porque para nós vai ser mais duro o juízo. Quer pregar a palavra, meus irmãos, tenha uma vida com Deus. Prepare uma mensagem, senta, gaste um tempo lendo o texto, buscando entender, buscando referências, buscando fontes confiáveis de explicação desse texto, para que você possa entregar à congregação. Então este é o ponto da consequência antes da pregação. Agora, quando falamos durante a pregação, nós pensamos na recepção da mensagem pela igreja, tá bom? E pelos crentes que estão dentro desta igreja. Eu preciso pensar, meus irmãos, como os irmãos vão receber a minha mensagem, tá? Então eu preciso sentar, me preparar um sermão para que todos possam desfrutar do aprendizado, e eu preciso me preocupar como vai ser a recepção pela igreja durante o ato. E eu olhando para toda a igreja, eu estou pregando e vendo, eu estou vendo se a igreja está dormindo, se a igreja está dispersa, se a igreja está recebendo a mensagem de Deus. E aí eu preciso me ajustar durante este ato. Não estou falando de agradar a ninguém na sua pregação, não estou falando de falar o que todo mundo quer ouvir, não estou falando disso. Estou falando de prender a atenção dos teus ouvintes dentro da mensagem que você está expondo, entregando à igreja de Deus. Amém, meus irmãos? E com relação ao depois da pregação, pensamos nos frutos gerados pela mesma ou pela palavra que você pregou. Depois eu preciso pensar qual vai ser a consequência da mensagem que eu
entreguei, como foi recebida aquela mensagem e os frutos que gerou aquela palavra que eu preguei. Assim, as consequências da pregação podem ser boas e também podem ser ruins, quando ela não é bem conduzida. Você precisa se preocupar, meus irmãos, de preparar a sua vida, de preparar o sermão, como os irmãos estão recebendo e as consequências do pós-pregação, depois que você anunciou. E você precisa, porque se a mensagem não for bem conduzida, se o seu comportamento não for bem conduzido, se você não for guiado pelo Espírito Santo, as consequências podem ser ruins para a vida de alguém. Tem conceitos e palavras que levam à mesma direção, mas eu preciso saber entregar estas palavras para que eu não ofenda ninguém, para que eu não libere uma palavra que vai colocar alguém para baixo, porque se eu conduzo bem a mensagem, se eu estudei os conceitos e a forma de entregar a mensagem, porque afinal nós estamos entregando a mensagem à noiva do Cordeiro, meus irmãos. Então nós precisamos entender que a palavra de Deus é sempre a palavra de Deus, mas os veículos que as transmite, você que anuncia a palavra, que é o pregador e a pregação, podem e devem ser aprimorados. Você deve, às vezes, até gravar a sua pregação para você ver se tem errado em algum aspecto, em alguma fala, em algum jeito de se pronunciar, de falar, de agir, para que você entenda e veja você anunciando e entenda os pontos que você pode melhorar aquela mensagem, tá bom? Então deve ser aprimorado a forma de entregar a mensagem. E aqui vai entrar em ação o quê? A homilética, tá? Que é o que nós estamos estudando aqui, a arte de preparar e de expor o sermão. Então, na experiência de pregador da palavra de Deus, meus irmãos, eu tenho vivenciado isso, tá? O valor do preparo da mensagem e também o valor do preparo na vida do pregador, tá? Se você é pregador, está me ouvindo, sabe do que eu estou falando. Quando você senta, estuda, esboça, procura orar e entrega a mensagem, você vê a recepção da igreja e vê que Deus é contigo na entrega daquela mensagem. Agora, quando você faz correndo, tudo em cima da hora, mas eu fui pego de surpresa, mas me chamaram em cima da hora, eu não sabia. Você precisa entender que, como um pregador, você sempre precisa ter um sermão preparado para entregar à igreja de Deus. E você precisa estar preparado, sempre com a sua Bíblia, com o seu esboço dentro da Bíblia, seja num papel, seja numa folha ali que você escreveu, seja num tablet ou qualquer outro lugar que você marque as suas referências, até mesmo no cantinho da Bíblia, se a sua Bíblia tem um espaço para o pregador ali, para você anotar, mas sempre esteja preparado. Se você chegar em uma congregação, alguém olhar para você e ele é pregador, então eu sei que ele tem uma mensagem para entregar. Esteja com a vida preparada para entregar a mensagem de Deus, para que as consequências da sua pregação não sejam ruins, mas sejam boas, tá bom? E que almas venham se render aos pés do Senhor Jesus, tá? E o nome dele seja glorificado através da sua vida. Meus irmãos, para o vídeo não ficar muito longo, tá? Eu paro por aqui e continuo a explicação sobre este tema importante, a arte de pregar a palavra de Deus. Para você que deseja pregar a palavra, ser um pregador e o nome do nosso Deus ser glorificado e almas se render ao nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Tá? Se você gostou deste vídeo, foi relevante para você, deixa o seu joinha aqui, tá bom? Faça um comentário
aí embaixo se tem algum conceito, alguma palavra que você quer ouvir no próximo vídeo acerca da pregação, o que eu posso, o que eu não posso fazer, escreve aqui embaixo e nós estaremos respondendo no próximo vídeo e também transmitindo os demais assuntos e tópicos deste tão importante ministério da pregação da palavra de Deus. Compartilhe este vídeo para alguém que deseje começar, ingressar no ministério da pregação ou está com dificuldades, tá bom? Neste ministério. E que o nome do nosso Deus seja glorificado na sua vida, em toda a sua família. Deus te abençoe, meus irmãos.